a terra. É uma responsabilidade dada por Deus, zelar pela natureza. E nós, como cristãos, deveríamos ser um exemplo disso, em lutar pela preservação da natureza. Eu tenho procurado fazer isso durante toda a minha vida adulta, cuidar, zelar, plantar árvores, onde eu vou sempre deixo árvores plantadas. Eu acho isso muito importante para nós como cristãos. O problema é que o movimento Nova Era não está zelando pela natureza só com o fim da proteção da natureza, mas eles estão vendo a terra como sendo deusa, que deve ser adorada. E ali nós temos que colocar um limite bem claro, que nós como cristãos não vamos apoiar isso. Nós não reconhecemos a terra como sendo deusa, mas reconhecemos a terra como algo que Deus fez para nos servir. Nós veremos hoje à tarde a oração da Mãe Nossa. Se não encontraram na Bíblia ainda, então vou encontrar na literatura, pelo menos, que está sendo orada em muitas igrejas hoje em dia. E lá eles oram para a terra como sendo a nossa mãe, uma oração semelhante à oração do Pai Nosso, não é? Então eles reconhecem a terra como sendo deusa, e é nesse ponto que nós não podemos apoiar. E por isso eu não daria nenhum apoio ao movimento ecológico, mas sim à proteção da natureza. Eu creio que nós temos que enfatizar muito a proteção da natureza, mas não através desse veículo que pretende o reconhecimento da terra como sendo uma divindade a ser adorada também. A próxima pergunta: você não reconhece que algumas causas são nobres e até aprovadas por Cristo? Por exemplo, ecologia, consciência de ser parte de um mesmo universo, amor entre os povos e assim por diante. A gente vai encontrar aspectos bons provavelmente em qualquer movimento. Se eu vou entrar num centro de Umbanda, eu também vou encontrar alguns aspectos bons ali. Se eu vou entrar no meio do movimento Hare Krishna, também vou encontrar aspectos bons. Se eu vou entrar no meio dos Mormons, também vou encontrar aspectos bons. Agora, isso não significa, o fato de existir alguns aspectos bons ali dentro, não significa que a gente vai apoiar o movimento de forma nenhuma. Por quê? Nós iríamos apoiar alguma coisa através de um movimento, dando honra e apoio para eles, se nós poderíamos fazer a mesma coisa através da igreja e dando a honra a Cristo. Não há nada de errado em certas coisas que o movimento Nova Era está pregando, mas a finalidade sempre é uma finalidade anticristã. Mesmo que os meios às vezes sejam bons, mas a finalidade sempre é uma finalidade corrupta do ponto de vista bíblico. Por isso não há nada que apoiar dentro desse movimento. Aquilo que eles têm de bom, a Bíblia tem de muito melhor ainda. Aquilo que eles apoiam de certo, a igreja tem de muito melhor ainda. Então temos que apoiar através da igreja, através da obra de Deus, e não através de um movimento corrupto, aquilo que estão fazendo, mesmo aquilo que há de bom dentro deste movimento. Surgiu ontem ainda uma pergunta a respeito da maçonaria. Eu creio que estão lembrados que na lista de nomes que foi mostrado, um dos itens era, um dos grupos de apoio era exatamente as lojas maçônicas. Então, obrigado. Houve pessoas que pediram para eu entrar em mais detalhes sobre este assunto, porque o assunto aparentemente não ficou bem claro. As lojas maçônicas também têm sido apresentadas como tendo alguns aspectos muito positivos. Realmente isso fazia parte do estudo, e eu não entrei ontem nisso por não considerar isso assim uma questão vital de maior importância, mas pelo fato que a pergunta foi feita, darei então alguns esclarecimentos a este respeito. Como já disse, o movimento Nova Era, ou o trabalho a favor de um governo mundial, não é algo novo, não começou com Helena Blavatsky, mas já houve antecedentes para este movimento. Dois homens que se destacaram muito no sentido de preparar um governo do anticristo, um
deles era Albert Pike, era um general do exército, e ele trabalhou muito na área militar, fazendo os preparativos para que eles pudessem ter assim um controle também da área militar. E o outro era o Mazzini, que também trabalhou muito, incluindo a área religiosa. Foi Mazzini que planejou uma vez que quando eles chegariam bem perto do fim, ou perto do seu objetivo, eles iriam destruir simultaneamente o ateísmo e o cristianismo. Certamente já notaram que nos países chamados comunistas, nos últimos 2 anos não se fala mais que não existe Deus. Simplesmente deixaram de falar. Por quê? Porque já estava planejado. Eles iriam usar o ateísmo por algum tempo para a destruição da igreja. Mas, se eles querem levar a humanidade a crer de que um homem é Deus que deve ser adorado, o anticristo, então não podem propagar o ateísmo, porque o ateísta não vai adorar ninguém como sendo Deus. Então, por esta razão, eles estão agora deixando totalmente de lado o ateísmo. Inclusive, Gorbachev falou, existe Deus. E os líderes comunistas agora dizem, existe Deus. Por quê? Estão querendo preparar também a sociedade comunista para a adoração deste homem. Então, realmente, o movimento Nova Era foi apenas uma sequência desse trabalho que já estava sendo feito há muito tempo. Esse preparativo, durante algum tempo, foi feito isoladamente, mas chegou a época quando a maçonaria foi envolvida dentro desse trabalho. Então, eles começaram a introduzir na maçonaria estes ensinos corruptos. A maçonaria originalmente era uma sociedade secreta, mas não tinha essa doutrina luciferiana. Somente quando esse grupo dos iluminados se ajuntou com a maçonaria no congresso de Wilhelmsbad, ali a maçonaria assimilou esta doutrina luciferiana. Numa carta que foi escrita no dia 4 de julho de 1898, o Albert Pike escreveu o seguinte: nesta data, aliás, a vocês orientamos, devem dizer o seguinte para as massas: nós adoramos a um Deus, porém o adoramos sem superstição. A vocês, soberanos e instrutores gerais, dizemos que o que vocês devem repetir aos irmãos dos graus 30, 31 e 32. A religião maçônica deve ser mantida por todos nós que somos iniciados nos graus superiores na pureza da doutrina luciferiana. Sim, Lúcifer é Deus. Infelizmente, Adonai também é Deus. Porém, Lúcifer, o Deus do bem e da luz, luta a favor do humanismo contra Adonai, o Deus da escuridão e do mal. Para quem eles deviam dizer isso? Para os graus 30, 31 e 30, 31 e 32. E 33 automaticamente já fazem parte desse ensino. Então, notem, os graus inferiores falam que estão adorando um Deus sem superstição, mas não sabem quem é esse Deus, não sabem de onde vem essa doutrina. Somente nos graus superiores é que eles ficam sabendo que o Deus que eles estão adorando, na verdade, é Lúcifer, e que a doutrina deles é a doutrina luciferiana. A maçonaria é uma sociedade construída sobre diversos graus de segredos, e somente os maçons do grau 33 em geral, ou às vezes excepcionalmente 32, ficam sabendo qual é o último segredo. O último segredo da maçonaria é que todos os maçons que não vão apoiar essa ditadura mundial do anticristo vão ter cortada a cabeça imediatamente. Então eles mantêm isso em segredo, e como segredo eles procuram incentivar a pessoa a progredir cada vez mais. E finalmente aqueles que não vão apoiar as etapas finais disso, então tem já a sua sentença declarada.
Vamos ver sobre alguns dos ensinos da maçonaria. Eu já disse ontem que durante 100 anos eles precisavam manter os seus ensinos em segredo. E a maçonaria tem feito a mesma coisa. Durante até mais ou menos 1970, a gente praticamente não conseguia comprar nenhum livro sobre maçonaria. Era tudo segredo. De repente, a partir de 75, começaram a ser vendidos os livros abertamente em qualquer livraria. A gente pode comprar hoje em dia livros da maçonaria. Por que esse segredo? Eu vou citar O Grau do Aprendiz e Seus Mistérios, um dos livros da maçonaria, onde consta na páginas 87 e 88. Uma das provas a que se submete um candidato é a sangria. Disse-lhe que deve assinar um juramento com o próprio sangue, isto é, subscrever com ele o pacto. Os herméticos sabem muito bem que o sangue é a sede do eu ou do ego, é a expressão da vida individual. Enquanto circula o sangue no organismo, há vida, mas quando se coagula, vem a morte. Firmar juramento com o sangue significa aderir à causa sagrada eternamente, de modo que esse pacto assinado com o sangue não pode quebrar-se nem com a morte. Por isso, nem o iniciado pode voltar atrás, e aquele que põe a mão no arado não pode volver a vista para trás, se não quer converter-se em estátua de sal como a mulher de Ló. Não nos é possível revelar mais a fundo esse mistério, porque as consequências serão muito dolorosas para nós e para as pessoas que chegarem a compreendê-lo. Somente podemos dizer que o autor do juramento assinado com o seu sangue não pode ser nem deixar de ser iniciado à vontade, senão o será para sempre aquele que supõe poder cessar e considerar-se assim como tal que jamais foi. Então, um segredo, um pacto para toda a eternidade. Por quê? Porque envolve exatamente esse plano que vai além da vida da pessoa, envolve um governo onde eles creem também na reencarnação. Outro aspecto do ensino deles. Eu já falei ontem, vamos falar hoje à tarde um pouquinho mais sobre o ecumenismo irrestrito que está sendo preparado pela nova era. Na maçonaria isso já vem acontecendo de muito tempo. Diz o livro Antiga Maçonaria Mística Oriental, é um dos graus da maçonaria. Como pode o cristão dizer que a sua religião é única e verdadeira? Isso é tolice, e sendo pretensão, sendo também contrário ao cristianismo. Isso consta na Maçonaria Mística Oriental, página 98. Depois, o candidato aprende não só a tolerar a religião dos outros, mas também a respeitá-la como se fosse a sua própria, embora seja aderente àquela em que nasceu. Para que essa obrigação se lhe torne razoável por meio da cabala ou doutrina secreta, mostra-se-lhe que no íntimo de todas as grandes religiões se encontram as mesmas verdades eternas. Então, preparando desta forma o ecumenismo, a união entre as religiões. Assim como a nova era ensina que tudo é Deus, e que cada átomo é Deus, e cada partícula do nosso corpo é uma parte de Deus, a maçonaria já vem fazendo isso há muito tempo. No livro Do Mestre Secreto e Seus Mistérios, nós lemos na página 17. O Pai tem o seu assento num átomo chamado o átomo do Pai, que se acha num ponto impenetrável na raiz do nariz e no espaço interciliar. E o seu reino está na cabeça, reflete-se no fígado, centro de emoção. O Filho tem seu assento num átomo na glândula pituitária, e o seu reino está no coração, regente do sangue, e nutre os músculos. O Espírito Santo, cujo átomo está colocado na glândula pineal, domina sobre o cérebro espinhal e até as glândulas sexuais. Então, para eles, cada átomo é uma parte de Deus e tem os seus representantes dentro do corpo humano. A mesma coisa aprendemos no livro Grau do Aprendiz e Seus Mistérios, página 22. Então, o iniciado é aquele que se dirige o seu pensamento ao mundo interno, mundo do espírito, que conduz ao conhecimento próprio e do universo, do corpo e dos deuses que nele habitam. O espírito único e universal se diversifica em todos os seres que se acham no cosmos. Estes deuses do universo têm seus representantes no corpo do homem, e esses representantes chamam-se átomos. Então, o panteísmo, tudo é Deus e também o corpo humano.
E vai além ainda. No livro Grau do Aprendiz e Seus Mistérios, consta na página 16. O maçom, o super-homem pode dizer: no princípio era eu era com Deus, eu sou Deus, em letra bem maiúscula no original. Então aquilo que Nova Era ensina, que cada um é Deus, já vem da doutrina maçônica há muito tempo, sendo ensinada desde aquele congresso de Wilhelmsbad, onde eles planejaram já os primeiros passos para esse governo mundial. Eu tenho uma cópia de uma revista da maçonaria nos Estados Unidos, onde a capa, o título da revista é Nova Era. E inclusive o símbolo do arco-íris ligando o homem com o Shambhala faz parte do desenho da capa. E um dos líderes da maçonaria, conforme esse artigo, disse que aquilo que a Nova Era vem ensinando não é nada mais do que aquilo que a maçonaria já tem ensinado nos últimos 100 anos, a mesma coisa. Um amigo meu que pesquisa sobre esses assuntos no Canadá, tem um cunhado que é maçom. Recentemente viajaram juntos, então esse meu amigo foi contando para ele o que está sendo planejado, tudo no sentido de um governo mundial. Então esse maçom disse para ele: tudo aquilo que eu prometi sob juramento que jamais iria revelar, você está me contando agora. Para mim isso tudo é fato conhecido. Então isso são apenas alguns dados que mostram a identidade entre maçonaria e o movimento Nova Era. Deixa eu só ler mais uma pequena parte. No Grau do Aprendiz e Seus Mistérios, nós lemos na página 12. Os profanos que estão fora do templo, que é o templo maçônico, têm diferentes religiões, dogmas e ensinamentos. Porém, para os iniciados, não pode existir mais do que uma só e única religião. A religião universal da verdade, que abarca no seu seio a ciência e a filosofia, de maneira que a doutrina interior é diferente da exterior. Então, uma única religião universal da verdade já foi planejado há muito tempo. Só que agora esse objetivo está sendo anunciado abertamente e qualquer pessoa pode tomar consciência disso que está acontecendo. Então, esses fatos nos mostram, assim, um pouco da identidade que existe entre maçonaria, Rosa Cruz, a mesma coisa, Gnose, a mesma coisa. Tudo isso conduz para uma mesma finalidade: o governo mundial e uma religião mundial. Isto quanto às perguntas que foram apresentadas ontem. Alguma pergunta sobre isto? Eu quero deixar bem claro que se eu estou mencionando certos nomes aqui, seja de religiões, ou seja de outras sociedades, não é com a finalidade de agredir, como alguém compreendeu ontem, mas é com a finalidade de alertar e ajudar. Como cristãos, temos o dever perante Deus de falar a verdade, ajudar pessoas que estão no caminho errado. E não faço isso com objetivos de agressão, e sim de auxiliar as pessoas. Vamos ver então uma rápida recapitulação daquilo que foi mostrado ontem e depois então iremos prosseguir. Voltando mais uma vez para o plano, na oração do movimento Nova Era, que é conhecido como a Grande Invocação, nós vamos ler numa das estrofes, pedindo que o Maitreya chegue para a Terra para estabelecer o plano. Qual é este plano? Repetindo mais uma vez: estabelecer uma nova religião mundial e uma nova ordem política social. A nova religião mundial será o renascimento da religião do mistério da Babilônia. O plano será concretizado quando o Messias da nova era assumir o controle, quando o número 666 será aplicado e a nova religião estabelecida.
Espíritos cósmicos irão ajudar a inaugurar a nova era e a aclamar o homem como sendo Deus da nova era, como mestre do mundo. Paz mundial, amor e união serão slogans da religião. O ensino de nova era irá abranger o mundo todo. Líderes da nova era irão demonstrar que Jesus não era o Cristo. Cristianismo e outras religiões serão integradas na religião mundial. Princípios cristãos serão desacreditados e eliminados. Crianças serão seduzidas espiritualmente nas escolas para promover a nova era. A humanidade será levada a crer que o homem é Deus. Ciência e religião serão unificados. E mais tarde eles incluíram nessa lista também a arte, a ciência, religião, arte e filosofia. Esses 4 serão unificados. E finalmente, cristãos que resistirem a este plano serão exterminados. Com o desenho deles, da larva ou da lagarta, casulo e borboleta, eles estão indicando então a transformação da sociedade, destruindo tudo que existe de velho, a fim de construir coisas novas que devem então fazer parte desse novo governo. E o seu esquema é este: Shambhala, o reino de Lúcifer, ele está passando as suas ordens para a hierarquia espiritual, ou seja, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Estes, por sua vez, têm 2 homens escolhidos. O primeiro que eles chamam de Maitreya Cristo, ou também de Maitreya Imanmadi, Maitreya Krishna, que será o governante sobre o mundo todo e reconhecido como sendo Deus. E segundo, que eles chamam de Avatar de Síntese, aquele que será então o homem que vai ajuntar o mundo para adorar então o Anticristo. Eu deixei no tela o livro que mostra exatamente esse esquema, por isso eu vou deixar lá. E esses 2 estão dando as suas ordens para o novo grupo de servidores do mundo. São pessoas preparadas para infiltrar as suas doutrinas em todos os setores da humanidade. E no livro de Dark Taxi Marx consta que eles já têm 500 milhões de pessoas no mundo trabalhando a favor da concretização desses planos. Isso quer dizer mais do que 10% da população do mundo está ativa trabalhando para a concretização desse plano. Quando Marilyn Ferguson esteve aqui no Brasil recentemente, ela que é uma das grandes autoras da nova era, ela disse que não tem nem uma única religião onde eles não têm os seus elementos, os elementos da nova era, defendendo essa nova era dentro do grupo religioso. Esse novo grupo de servidores do mundo está dividido em 2 subgrupos: os chamados instruídos, que estão em contato permanente com o Maitreya e a hierarquia espiritual, de onde recebem então as suas orientações. E o segundo grupo é o grupo dos aspirantes, que está em contato permanente com a humanidade, a fim de destruir as formas antigas que existem e trazer novas formas de vida, novas formas da vida familiar, da sociedade, religião, assim por diante, a existência. Então isso aqui mostra mais ou menos o plano, como eles estão organizados e como eles estão então concretizando o seu trabalho. Vamos agora para uma nova área, a área da religião. Aliás, a área da educação. E para uma melhor compreensão do assunto, eu creio que nós deveríamos ver um pouquinho sobre o funcionamento do nosso cérebro. Eu só tenho uma pergunta agora ao irmão, que o irmão sugeriu que nós terminássemos 10:10, não é? 10:15.
10h15, não vai dar para abordar esse assunto até lá. Vamos fazer um intervalo mais cedo então? Michel, não dá para abordar o assunto até as 10h15, faz antes? Então vai além de 10h15, não tem problema? Ok. Vamos então ver um pouquinho sobre o funcionamento cerebral nosso. Nós todos temos energia no cérebro que pode ser medida através do eletroencefalograma, onde vão aparecer as ondas cerebrais por segundo. Quando nós estamos num estado normal de vigilância, quer dizer, nós estamos acordados, então nós teremos ondas cerebrais conhecidas como ondas beta, acima de 14 ciclos por segundo, ou os dados variam, algumas dizem acima de 13 até 35 ciclos por segundo mais ou menos. Isso quer dizer que nós estamos num estado de vigília. O que é um estado de vigília? A pessoa ouve, toma conhecimento do mundo que o cerca, do meio ambiente, tem capacidade de raciocinar, tem a capacidade de analisar criticamente aquilo que o rodeia e tem capacidade de assimilar ou então rejeitar aquilo que considera certo ou errado. Isso quer dizer no estado de vigilância. Vamos ver se nós estamos hoje de manhã todos aqui num estado de vigilância. Eu vou falar alguma coisa. Enquanto eu estiver falando, aquilo que julgarem correto, todo mundo fica quietinho. Na hora que eu começar a falar alguma coisa que não corresponde à verdade, então vão se manifestar levantando uma de suas mãos. A Bíblia nos ensina que no princípio criou Deus o céu e a terra. E Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança. Nós todos sabemos que há certas diferenças entre homem e mulher. Se Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança, isto significa que Deus é meio homem e meio mulher. E que a pessoa heterossexual é mais semelhante a Deus do que a pessoa... Bom, algumas pessoas acordaram logo, outras ainda estão dormindo. Este ensino está sendo apresentado em algumas igrejas evangélicas do Brasil hoje em dia. Por isso usei isso como exemplos. Então, a pessoa em estado de vigilância ouve, raciocina, tem o senso crítico e sabe aceitar ou rejeitar. Em algumas pessoas, esse senso crítico funciona muito bem. Outras pessoas demoram um pouco.